Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a sexta aula do nosso curso de extensão denominado Os Nomes Geográficos de Origem Indígena no Brasil. Na aula de hoje, nós vamos falar daqueles nomes geográficos que não são de origem tupi e que também não têm origem nas línguas gerais provenientes do tupi. Nós vamos falar hoje dos nomes geográficos que provieram das outras línguas indígenas faladas no país. Pois bem, quando os europeus chegaram ao Brasil, o número de línguas indígenas faladas no território brasileiro de hoje era infinitamente maior do que é hoje. Hoje nós temos cerca de 170 línguas indígenas ainda faladas no país. Algumas por milhares de pessoas, outras por menos de 10 pessoas, certo? Então, as línguas indígenas estão realmente sendo ameaçadas nos tempos de hoje. Os seus falantes diminuem dia a dia. Falavam-se no Brasil, então, nos tempos coloniais, no mínimo o dobro das línguas hoje faladas. Mas podemos chegar até 1000 línguas faladas no país. Isso quer dizer que nós tivemos uma perda imensa de línguas indígenas ainda nos tempos coloniais. Muitas línguas desapareceram sem deixar nenhum registro, certo? Com a interiorização da colonização, a partir do século XVII, os portugueses foram tomando mais contato com povos falantes dessas outras línguas indígenas. Povos que estavam principalmente na Amazônia, né? Mas também muitos deles nas regiões mais meridionais, no centro-oeste, no sudeste, no sul do país e também no interior do nordeste. Embora o maior número de índios estivesse, pelo que consta, na Amazônia. O padre Antônio Vieira chegou até a dizer que o rio das Amazonas era o rio Babel. Tal era o número de línguas ali faladas. Nós temos então no período colonial somente 3 gramáticas publicadas. A primeira já mencionei, a gramática de Anchieta, a arte de gramática de Anchieta, que é de 1595. A segunda, que foi publicada, também era do Tupi Antigo, a arte da língua brasílica do padre Luiz Figueira, publicado no ano de 1621. Esta gramática do padre Figueira teve uma fortuna crítica melhor do que a de Anchieta. Ela recebeu outras edições e foi muito mais consultada do que a gramática do padre Anchieta, que era considerada uma gramática difícil, uma gramática assim pouco prática. Já a gramática do padre Figueira foi muito mais consultada, inclusive pelos românticos no século XIX. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. A única gramática de uma língua indígena que não era tupi, que não era do tronco tupi, que foi publicada nos tempos coloniais,
foi a arte de gramática da língua brasílica da nação Quiriri, ou a língua dos cariris. Podemos chamar então de língua cariri. Foi publicada por um missionário jesuíta, o padre Luiz Vincencio Mamiani, no final do século 1698. Esta gramática aqui foi publicada então. E esta gramática, ela dava conta de uma língua muito falada no interior do Nordeste, certo? Numa região vasta do interior do Nordeste. Esses índios aí eram chamados indistintamente de tapuias. Todos os índios que não falavam tupi, que estavam no interior, eram conhecidos como tapuias, índios. A palavra tapuia tem somente o sentido de escravo, de bárbaro, certo? Esses índios, então, do Nordeste, chamados de tapuias, eram principalmente os cariris, mas não somente. Muito bem, vocês vão ver agora um quadro que mostra as línguas indígenas brasileiras de hoje. Vocês vão ver que elas são diversas, né? Muitas delas têm nomes até difíceis de ser pronunciados. De algumas vocês nunca ouviram falar. Vejam então que as línguas indígenas brasileiras distribuem-se então por 2 troncos e por diversas famílias, certo? Nós temos 2 troncos linguísticos com algumas famílias dentro deles, e também temos algumas famílias linguísticas não classificadas em troncos. Vejam aí o tronco tupi, que é aquele do qual provieram mais nomes geográficos no Brasil, pelas razões que nós já mencionamos nas aulas anteriores, não é? Vejam aí então, do tronco tupi, o que nós temos? Quais famílias nós temos? A grande família Tupi-Guarani, certo? Eu expliquei para vocês, Tupi-Guarani não é uma língua, Tupi-Guarani é uma família de línguas. Ela inclui em si mais de 20 línguas diferentes, não é? Então, não digam ele fala Tupi-Guarani, não. Ele fala uma língua da família Tupi-Guarani. Vejam então aqui as línguas que são faladas, que são classificadas na família Tupi-Guarani. Algumas são bem conhecidas de todos, né? O Guarani, por exemplo, é uma língua falada ainda hoje. O Guarani paraguaio é uma língua nacional do Paraguai, é uma língua falada por milhões de pessoas, certamente a mais falada de todas. Nós temos línguas que foram descobertas no século XX, que estão lá no Parque Nacional do Xingu, por exemplo, esta língua Camaiurá. Temos aí na família Tupi-Guarani o Nhengatu. Aqui nesta família, aqui estão só sendo consideradas as línguas ainda faladas, certo? As línguas mortas não estão aqui sendo consideradas. O tupi antigo também pertence a esta família, né? Pertencia, que é uma língua morta. O tupi antigo, as línguas gerais, a língua geral paulista, essa língua é uma língua morta e também fazia parte da família Tupi-Guarani. Vejam aí então Nhengatu, uma língua viva, falada no estado do Amazonas, algumas outras como o Tapirapé, o Wayampi. O Wayampi é uma língua da família Tupi-Guarani falada no estado do Amapá e também na Guiana Francesa. Vejam que curioso, a França tem
então, a preocupação com índios que estão no seu território. A Guiana Francesa é um departamento da França e lá se falam línguas indígenas ainda e inclusive uma língua da família Tupi-Guarani. Então vejam que a França tem a preocupação, tem o cuidado com índios que estão no seu território na América. Pois bem, a língua Xetá, essa língua Xetá, se ainda tiver falantes, são menos de 10 pessoas, certo? São línguas realmente que estão em franco desaparecimento. Depois, além da família Tupi-Guarani, dentro do tronco Tupi nós temos a família Ariquém, a família Aueti, a família Juruna, a família Mauê, a família Mondé, e a família Munduruku, a família Ramarama e a família Tupari. Então são essas as famílias que estão no tronco Tupi, certo? Mas a toponímia brasileira não é exclusivamente de origem tupi. Há também nomes que provém de outras famílias linguísticas, né? E é isso que nós vamos agora analisar. O que acontece e ainda, né, com muita frequência, é haver interpretações errôneas, etimologias assim falsas de nomes que não são de origem tupi. E muitas vezes se procura dar uma etimologia tupi para um nome que não o é, certo? Isso é muito comum, é uma verdadeira tupimania, né? A mania de se procurarem etimologias tupis para nomes de outras famílias linguísticas, de outros troncos. Vejam, uma família linguística muito importante na história do Brasil é a família que nós vamos ver aqui, a família G. Essa família está incluída no tronco Macro-G. Esse tronco Macro-G, ele inclui línguas que eram faladas, incluía, né, porque muitas desapareceram, incluía línguas que eram faladas assim, paralelamente à costa. Estavam muito próximas dos colonizadores. Línguas que estavam no interior dessas áreas que foram inicialmente colonizadas. Pois bem, então, essas línguas indígenas do tronco Macro-G foram muito importantes, porque deixaram muitos nomes na geografia brasileira. E tiveram, assim, esses índios tiveram realmente importância histórica, porque estavam muito próximos dos índios tupis da costa. Bem, vocês estão vendo então aí as famílias que fazem parte do tronco Macro-G. Vocês estão vendo aí a família Bororo. Essa família Bororo é uma família linguística do Mato Grosso. E esses índios tiveram contato com os bandeirantes em tempos bem recuados, já no século XVII, XVIII, tiveram contato com bandeirantes. Esses índios, então, são índios de contato antigo. A família Krenak, esses Krenaks aí, são índios que estão aí na Bahia. Foram chamados também de botocudos. Botocudos porque usavam um botoque, né? Os botocudos,
Os botocudos botocudo era um nome assim genérico para vários índios, para vários grupos indígenas, não somente para os Krenak, tá bem? A família Guató. Esses índios Guatós são índios do Pantanal Mato-Grossense. Também foram analisados e estudados já no século XIX por viajantes que percorreram as suas terras. Hoje há um número muito pequeno de Guatós. Esses índios praticamente estão desaparecendo e a língua está desaparecendo. Há muito poucos falantes de Guató. Tá bem? Agora vejam aí a família G. A família G, que está incluída no tronco macro-G, vocês vão reconhecer alguns índios aqui. Os índios Caiapós, os índios Caigangues. Os índios Caingangues são índios que estão tradicionalmente no sul do país. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São chamados índios dos Pinheirais. Eles estavam geralmente dentro das áreas dominadas pela araucária do Paraná, né? Aqueles pinheiros do sul do Brasil, as regiões dominadas por essas matas de pinheiros eram as regiões em que os caigangues estavam, muitos, né, deles. Vejo então aí os índios Timbiras. Vejam, Timbira é um nome bastante conhecido, inclusive foi nome de poema de Gonçalves Dias, né? Embora os índios que ele estivesse retratando ali não fossem timbiras, mas o nome Timbira é um nome bem conhecido. Vejam então uma outra família linguística do tronco macro-G, a família Carajá, a família Machacali, a família Ofaie, a família Rikbaktsar e a família Iatê. Pois é, essa língua Iatê é a única língua indígena tradicionalmente, né, falada, que ainda é usada no Nordeste. Há algumas experiências no Nordeste, lá na Paraíba, de se reavivar, né, o tupi antigo e tal, mas é uma experiência artificial, né, porque é alguma coisa feita nos tempos contemporâneos, nos tempos de hoje. Agora, no caso do Iatê, é língua mesmo falada tradicionalmente. Essas iniciativas aí de reavivamento do tupi antigo são muito bem-vindas, né? São realmente iniciativas muito importantes e que acontecem não somente no Nordeste, mas também no Espírito Santo. É algo assim muito importante, porque é uma forma de valorização da identidade perdida, não é? O índio, quando perde sua língua, ele perde muito da sua identidade. E se ele pode recuperar a sua língua, isso realmente é um grande trunfo que ele tem nas mãos. Mas nem todos podem, não é? Vejamos então, agora, famílias linguísticas que não fazem parte desses dois troncos mencionados, que não fazem parte do tronco tupi nem do tronco macro-G. Vejam aí então, não estão classificadas em troncos. Nós temos então a família Aikaná, a família Arauá, a família Aruaque. Esta família é muito importante. Nós vamos falar dela daqui a pouco, porque ela deixou muitos nomes geográficos na Amazônia, principalmente na Amazônia. Então vejam aí alguns dos grupos, algumas das línguas
que pertencem à família Aruac. A língua Baniwa, o Baré. Baré praticamente está extinto também. Os barés lá do Amazonas, eles aprenderam o Nhengatu como uma forma de fortalecimento da sua identidade étnica, né? Os barés, então, não falam mais a língua baré, falam Nhengatu, sendo que eles não são de origem tupi, eles são da família Aruac, certo? Então vejam aí que isso aconteceu já no Brasil com outros grupos. Vejo então aí essas famílias que são os índios parecis, da família Aruac também, certo? Índios terenas, índios Wapichanas, daí vai. Outra família importante é a família dos Guaicurus, a família Guaicuru. A família Guaicuru, ela é uma família também importante na história do Brasil, da conquista do centro-oeste brasileiro. Essa família Guaicuru incluía índios que eram chamados então de índios cavaleiros, os Guaicurus. Esses índios roubavam cavalos das fazendas, cavalos que não eram originários, né, da América, que vinham com os colonizadores. Eles roubavam os cavalos e passavam a cavalgar, que se tornaram grandes cavalgadores, grandes cavaleiros, os índios Guaicurus, certo? Foram chamados então de índios cavaleiros nos tempos coloniais. Vejam aí a família Iranche, família Jabuti, família Canoê, todas famílias que não pertencem àqueles troncos que eu já mencionei. Agora, uma outra família importante é a família Caribe. Família Caribe, esses índios caribes são índios, e eram índios também, porque muitos grupos caribes desapareceram, que viviam ali no norte da América do Sul, certo? Na Amazônia, na Amazônia brasileira, na Amazônia venezuelana, das Guianas, toda aquela porção das Guianas, a Venezuela, aqueles territórios insulares que estão ao norte, são chamados, aquela região toda é chamada de Caribe. O Caribe por causa desses índios aí. Esses índios aí que deram, então, essa denominação àquela região da América, certo? O mar que banha aqueles países é o mar chamado Mar do Caribe. Pois vejam então que essa família Caribe deixou realmente marcas na geografia. Muitos nomes geográficos são dessa origem. O problema, nós sabemos que são nomes de origem caribe, muitos deles do Caribe antigo, mas nós muitas vezes não sabemos o que eles significam. Qual é a etimologia deles? Não sabemos. Então vejam aí alguns que podem ser conhecidos de vocês aí, certo? Vejam, a família Caribe inclui o grupo Macuxi, é um grupo bem conhecido da Amazônia, né? O grupo Galibi do Oiapoque, e aí vai. Nós temos aí muitos nomes dessa origem na toponímia amazônica. Nós vamos então daqui a pouco tratar deles. Vejam então outra família, a família Catuquina, a família Quasar, a família Macu, a família Mura, a família Nambiquara e a família Pano, certo? A família Trumai, a família Ticuna, família Tucano. Esses tucanos aí são índios lá do Amazonas, que vivem lá em regiões
onde se fala o Nhengatu. Muitos deles falam, inclusive, o Nhengatu, além de línguas como o tucano e outras línguas dessa família, né? Depois nós temos a família Chapacura e a família Yanomami. Esses Yanomamis também são um grupo muito importante que foi contactado somente no século XX. Muito bem, vocês têm então estudos sobre esses topônimos? São estudos assim muito poucos. Esses estudos eles existem, mas eles são muito poucos. Um autor que se preocupou em estudar essa toponímia, que não é tupi, foi Armando Levi Cardoso, no livro dele Toponímia Brasílica. Nesse livro ele traz nomes geográficos de outras origens, nomes geográficos que não são tupis. Há um capítulo desse livro que tem por título Tupimania. Tupimania quer dizer procurar dar etimologias tupis para todos os nomes indígenas do Brasil. Isso é realmente incorreto. É preciso tomar cuidado com isso. É preciso então saber como proceder. Muitos erros então aparecem nesses dicionários de topônimos de língua indígena. Muitos dicionários são de autores com pouco conhecimento gramatical, muitos que não têm realmente uma clareza da diferença que há entre certas línguas, que, por exemplo, colocam tupi e guarani como se fossem a mesma língua. Autores que misturam, por exemplo, palavras do tupi antigo junto com palavras da língua geral amazônica, junto com palavras do Nhengatu, como se fossem a mesma coisa, certo? Então temos que tomar cuidado com esses dicionários que existem por aí. Eu não vou mencionar autores, mas é preciso tomar cuidado, porque há muitos erros. Certo? Um erro muito comum é um erro que concerne ao nome Pindorama. Pindorama. Muita gente pensa que os índios tupis davam um nome para o Brasil e esse nome seria Pindorama. Isso é completamente falso. Esse nome Pindorama não aparece nos textos coloniais. Pindorama foi o nome que o general Couto de Magalhães, numa obra intitulada O Selvagem, esse nome, ele que mencionou pela primeira vez esse nome, como se fosse o nome que os índios davam ao Brasil, certo? Pindorama, que seria, talvez então, é o nome do Nhengatu, certamente, né? Pindó Rama, ou seja, terra das palmeiras. Em tupi antigo isso seria Pindóbaretama ou Pindóbetama. Pindóbetama não dá o nome Pindorama, né? Então, vejam que há muitos erros nesses trabalhos aí, escritos por vários autores de outras épocas. Muito bem, vocês podem ver no mapa aí da bacia amazônica um grande número de nomes que têm origens diversas, inclusive nomes de estados brasileiros que se originam de línguas de outras famílias linguísticas, não é? Vamos ver então o que é que nós temos aqui.
Olhem, vocês vão observar nesse mapa da bacia amazônica nomes como Javari, Juruá, nomes de rios, né? Rio Purus, Rio Aripuanã, Rio Tapajós, Rio Alpés. Nós temos então na Amazônia, né, um campo profícuo para o estudo da toponímia e para a toponímia de origem não tupi, principalmente da toponímia de origem caribe e aruaque. Bem, caribe é nome de uma família de línguas. Agora, quando nós tivermos um nome de origem caribe, nós não vamos saber de que língua ela provém, certo? Nós podemos saber que é daquela família, mas exatamente. Muitas vezes nós não vamos saber. E muitas vezes essa palavra provém de uma língua extinta da família caribe, não de uma língua viva, de modo que as dificuldades aumentam ainda mais, certo? Muito bem. Na Amazônia nós vamos ter uma sobreposição de nomes, muitas vezes, uma sobreposição toponímica, por causa do grande número de línguas que ali são faladas ou que foram faladas. Por exemplo, o Rio Negro. O Rio Negro é um nome do grande afluente do rio Solimões, né? Os Solimões, quando encontram o Rio Negro, formam o Rio Amazonas. O Rio Negro foi chamado de Curiguá-Curu na língua caribe, em alguma língua da família caribe, e foi chamado também de Chiari, em alguma língua da família aruaque, com o mesmo sentido, Rio Negro. Tá? No Nhengatu, ela foi, na língua geral amazônica, antes do Nhengatu, foi chamado então esse rio de Paranã-Uaçu, o Rio Grande, Paranã-Uaçu. Agora, também pode ser chamado de Paranã-Pixuna, com o mesmo sentido, de Rio Negro. Pois bem, a toponímia caribe na Amazônia, ela é visível, ela é bem visível. Os nomes caribes, eles se distribuem desde as Antilhas do Norte até as nascentes do Xingu ao sul. Vocês vão ver então aí que aparecerão certos nomes que vão identificar esses topônimos. Por exemplo, Tuna, Curu, Paru, que são nomes que são usados para designar rio, água. Vocês veem aí no mapa o rio, né? Nós vamos ter o rio Paru. O rio Paru é um nome de origem caribe, de alguma língua da família caribe. Esses nomes, então, vão aparecer, por exemplo, em Araiparu, Rio da Piranha, Auarecuru, Rio do Gambá, Cuaramparu, Rio da Preguiça. Então essa palavra Paru identifica nomes geográficos de origem caribe. Nós temos então aí na toponímia caribe alguns nomes que são muito importantes. Vamos analisá-los? Por exemplo, o nome Roraima. Há pouco tempo criou-se um modismo, né, de se pronunciar Roraima, que não tem sentido, né? Se nós formos pronunciar Roraima, então nós temos de pronunciar Andaime, em vez de Andaime.
Existe aí uma nasalização à esquerda, né? Então não pronunciem Roraima, não, pronunciem Roraima. A palavra Roraima certamente inclui o étimo rorô, que quer dizer papagaio, em alguma língua caribe, no Caribe antigo talvez. Rorô, rorô, papagaio, roroíma. Roroíma quer dizer então, quase certamente a serra do papagaio, dos papagaios, ou então, melhor ainda, ajuntamento de papagaios, Roroíma. O Armando Levi Cardoso, naquele livro que eu mencionei, ele diz que seria o pai dos papagaios, eu não sei. Eu acho estranha essa etimologia. Eu fico mais com a etimologia ajuntamento de papagaios. O que é curioso observar é o seguinte, existe um sinônimo para papagaio, que é louro. Louro. Muita gente usa isso, né? Quando vai conversar com um papagaio, fala assim, louro, louro. De onde vem isso? Louro quer dizer amarelo, né? E papagaio é verde. Por quê? Então se fala louro, louro. O Armando Levi Cardoso, ele aventa a hipótese de que essa palavra louro provenha do Caribe, rorô. A mesma palavra que deu origem a Roraima, Roroíma, ajuntamento de papagaios. É muito curioso, é muito interessante. Rorô. Por que rorô deu louro? Bom, os índios muitas línguas indígenas não têm o fonema Lê, certo? O tupi antigo não tinha o L, certo? Tinha o R brando, Rareriroru, não tinha o Lá, Lelilolu. Outra palavra de origem caribe é a palavra Amapá. Amapá deve mesmo provir do Caribe, é nome de uma árvore amazônica, só que essa palavra quase certamente foi incorporada pela língua geral. Então, mais certo seria dizer que é uma palavra da língua geral amazônica de origem caribe, mas não propriamente uma palavra que veio diretamente do Caribe. O Armando Levi Cardoso coloca a palavra Macapá também como uma palavra que seria de origem caribe, e não é. Então é muito problemático tudo isso. É muito problemático realmente dar etimologias de línguas que são muito pouco estudadas ou que já desapareceram, certo? Macapá chamava-se antigamente Macapaba, e aí a gente vê que a origem é outra. Macapaba quer dizer lugar de macabas, lugar onde existem as palmeiras macabas. Aí nós vemos então que a origem é tupi, não é realmente do Caribe, não, certo? Uma palavra que Armando Levi Cardoso coloca como de origem caribe é Mauá. Ora, Mauá é nome de um município de São Paulo. Mauá é nome, na verdade, de uma figura importante do Império Brasileiro, né? O Barão de Mauá, um grande empresário, aquele que vai se envolver, não é, na construção das primeiras estradas de ferro do Brasil, um empresário importante que desenvolveu a economia brasileira nos tempos imperiais. Foi daí que proveio o nome Mauá, da cidade paulista. Agora, nós temos num poema de Anchieta o nome Magueá.
Mauá, nome de uma aldeia lá do Rio de Janeiro. Então nós não sabemos. Será que esse Mauá veio mesmo de alguma língua caribe? Esse nome aparece na Amazônia, no estado do Amazonas, afluente do rio Mariuauí. Será que realmente a palavra é caribe? E a palavra Magueá, que certamente dá também Mauá. Então vejam como é problemático esse estudo. É muito problemático. Por quê? Porque são línguas de tradição oral, línguas que não têm documentos escritos. Muito bem. Outra importante fonte de nomes de origem indígena, né, é a família Aruac. A família Aruac, ela é uma extensa família que ocupa uma área assim bem grande do território brasileiro, e não só do Brasil, mas até nos Estados Unidos, né, desde a Flórida e vai até o Chaco, lá no Paraguai. Então nós temos muitos nomes dessa origem. E alguns nomes que chamam a atenção dos estudiosos são aqueles que terminam com as palavras Ari, ou Aua, Uni, Uene, Uiná. Tudo isso em línguas aruaques significa então rio ou água, certo? Então vejam aí alguns nomes interessantes. Ucaiari. Ucaiari é um nome que vem de uma língua aruaque. Nós percebemos isso pela terminação ari, que quer dizer rio. Ucaiari. Etimologia também incerta. Vejam aqui um outro nome, Cassiquiare. Esse Cassiquiare é um rio que une a bacia do Amazonas com a bacia do rio Orinoco, lá na Venezuela. O Fomartius, esse grande pesquisador, esse grande naturalista que percorreu as terras brasileiras no século XIX, ele fez uma lista de palavras de origem indígena e deu etimologias. E ele errou na etimologia de Cassiquiare. Tentou encontrar aí uma etimologia tupi para Cassiquiare. Cassiquiare não é tupi. E curiosamente essa palavra aí, né, significa Rio do Cacique. Ora, cacique é uma palavra tão conhecida de todos vocês, né, de todos nós, e essa palavra não é tupi. Muitos índios de hoje usam essa palavra, referindo-se aos seus chefes, ao nosso cacique, e essa palavra não é tupi. Essa palavra é de uma língua aruaque. Cassiquiare, o rio do chefe, o rio do cacique, certo? Então, uma palavra que teve realmente uma grande utilização e ficou assim muito empregada, certo? Vejam então outra palavra que leva esse área aí, Caiari, Rio dos Cedros. É um nome histórico do Rio Madeira. O Rio Madeira tinha o nome de Rio Caiari, Rio dos Cedros. Então, por meio desses nomes, dessas palavras, Ari, Uene, Uiná, nós vamos perceber a origem aruaque de nomes geográficos da Amazônia, tá? Vamos agora mostrar como é que surgiu o nome de um estado brasileiro que tem origem aruaque, o nome do estado do Acre. O Acre ele vai se incorporar ao Brasil tardiamente.
Somente no começo do século XX é que, pelo Tratado de Petrópolis, o Acre foi comprado da Bolívia, intermediando então essa compra o Barão de Rio Branco, razão pela qual o Acre tem o nome, a sua capital tem o nome de Rio Branco. Muito bem. O que aconteceu é que no século XIX, nos anos 70 do século XIX, a Amazônia havia se convertido na grande região produtora de matéria-prima para a fabricação de borracha. A Amazônia, naquele momento, tinha a maior produção de látex para a fabricação dessa matéria-prima tão importante para a indústria dos pneumáticos. No século XIX, as rodas das carroças e dos automóveis que estão surgindo, as rodas passam a ser revestidas então de uma câmara com borracha, né, coberta depois por uma superfície então dura de borracha. E isso vai fazer da Amazônia uma região próspera naquele momento histórico. Pelo menos dos anos 70 do século XIX até os anos 10 do século XX, a Amazônia se converteu na maior região produtora dessa matéria-prima e conheceu muita prosperidade econômica. Muito bem, o que acontece é que com isso, muitos nordestinos passaram a migrar para a Amazônia e levando consigo a língua portuguesa. No ano de 1877, a língua portuguesa sobrepuja o Nhengatu na Amazônia. E aí, o que vai acontecer é que muitos territórios passam a ser devassados pelos seringalistas, que contratavam os seus seringueiros para trabalhar. E com isso, que o território do Acre, depois que foi chamado de Estado do Acre, né? Foi com isso que esse território foi incorporado ao Brasil. O território passou a ser percorrido por seringalistas e por seringueiros. E uma história muito interessante é a do seringalista João Gabriel. João Gabriel avançou por essas terras que pertenciam à Bolívia, naquele momento, e às margens de um rio chamado Rio Aquiri, ele passou a extrair o látex, né, das seringueiras. Muito bem. Como é que esses seringueiros, esses seringalistas se sustentavam naquela época em lugares tão distantes? Desenvolve-se então em Manaus, desenvolve-se em Belém do Pará, um próspero comércio para atender esses seringalistas, para atender então os seringais. E essas mercadorias eram despachadas por comerciantes que eram conhecidos na época como aviadores, não é? Mas na verdade, aviador aí não significa, não tem relação nenhuma com avião, né? Aviadores eram os despachadores, né? Aqueles que fornecem mercadorias, né? Os aviadores. E um comércio muito próspero que havia em Belém
era o do Visconde de Santo Elias. Pois bem, esse cearense chamado João Gabriel faz um pedido de alimentos, de munições, pólvora, sal, tudo que era necessário para o seu seringal, manda o pedido para o aviador, que não entendeu bem o que ele tinha escrito, qual era o rio em que ele estava. Ele escreveu então João Gabriel, né? E Rio Aquiri. Quer dizer, a letra dele não foi bem entendida. E o que acontece é que quando foram preparar a mercadoria que ia ser levada para ele, lá no Rio Aquiri, escreveu-se então nos pacotes, nas caixas de mercadorias, João Gabriel Rio Acre. Na verdade não era assim. A palavra era outra, né? Era Aquiri, mas escreveram Acre. Foi aí, com esse erro histórico, que surgiu o nome de um território, no futuro território do Brasil, que foi comprado da Bolívia pelo Tratado de Petrópolis no início do século XX e que deu agora, que hoje é um estado brasileiro, o estado do Acre. Mas a palavra Aquiri vem de uma língua da família Aruac, a língua dos índios ipurinás, certo? Então essa é a história desse nome. Finalmente, nós vamos analisar agora os nomes de origem macro-G. Esses nomes de origem macro-G aparecem muitas vezes ao lado de nomes tupis, mesmo nas regiões em que a língua tupi ou as línguas gerais foram faladas. Nós temos um caso curioso perto de São Paulo. Perto de São Paulo nós temos o município de Guarulhos. Guarulhos é uma palavra que designava índios. É uma palavra que designava índios que eram do tronco macro-G, que estavam do lado dos índios da costa, os índios tupis da costa. Uma palavra dessa língua, provavelmente, é a palavra cumbica. Essa palavra cumbica é provavelmente uma palavra dessa língua, desses índios que estavam então ali na região onde hoje nós temos o município paulista de Guarulhos. Esses índios não eram tupis. Nós temos, por exemplo, os guaianazes. Guaianazes eram índios que também eram do tronco macro-G. E nós temos então essa palavra aí, guaianazes, que não é tupi, na toponímia paulista. Muito bem, então os nomes de origem macro-G, que são mais bem conhecidos, são nomes provenientes da língua bororo. Os bororos eu já mencionei, são índios falantes de uma língua do tronco macro-G, e eles são índios do Mato Grosso. Esses índios bororos, eles tiveram contato com os bandeirantes nos tempos coloniais, e eles, mesmo assim, mantiveram a sua cultura, a sua língua ainda é viva, e, curiosamente, eles, dentro do Mato Grosso, eles têm ali um território que é um território em que nós vamos perceber
uma grande concentração de nomes dessa língua bororo ou de alguns dialetos dela, certo? É uma verdadeira ilha bororo dentro do Mato Grosso. É alguma coisa muito curiosa isso. A concentração de nomes dessa origem, então, dentro do estado do Mato Grosso. São nomes que muitas vezes remetem a animais, nomes que traduzidos, né, são nomes de animais, revelando que os bororos eram um povo caçador, um povo que vivia da caça. Muito bem, que nomes então nós temos nessa ilha bororo aí? Os dois mais famosos, né, que são nomes de municípios, Cochipó e Poxoréu, mas há muitos outros que vocês vão encontrar nessa região aí. Cochipó e Poxoréu são os mais famosos, que designam cidades mesmo do Mato Grosso. Isso então não aconteceu com outros grupos indígenas, certo? Da costa. Nós não podemos atribuir esses nomes indígenas de origem tupi, né, a presença de índios tupis, porque a maior parte desses nomes foi dada por colonizadores, não por índios propriamente ditos. Já no território dos bororos nós temos concentração de nomes dados pelos próprios índios, certo? Por razões então que eu já expliquei nas aulas anteriores, né? O tupi não foi falado somente por índios, tornou-se língua geral, né? Formou línguas gerais. Pois bem, nós temos então esses índios bororos aí formando uma verdadeira área toponímica dentro do Mato Grosso, com nomes da sua língua e dados pelos próprios índios. Um outro grupo importante que também nós podemos, dos quais nós podemos encontrar muitos nomes na toponímia do sudeste e do sul do Brasil, são os caingangues. Os caingangues são um outro grupo do tronco Macro-G. São índios numerosos, são os grupos mais numerosos que nós temos no Brasil. Há milhares de caingangues ainda, que vivem dispersos então por São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E nós vamos ver nomes dessa origem caingangue nesses estados. Por exemplo, Chapecó, nome de cidade, Erechim, Xanxerê, Goiô, Goiôerê, Xaxim, Caxim, Chapecozinho, aí já temos aí o sufixo do português, né? Zinho, né? Chopinzinho. Esses nomes, então, caingangues, eles destoam dos nomes tupis e da língua geral que são dominantes. Eles vão realmente marcar uma diferenciação toponímica aí, né? Nessas regiões aí. E finalmente, nós temos nomes dentro do Nordeste, do interior do Nordeste, nós temos nomes que foram analisados por Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, que foi praticamente o fundador da tupinologia no Brasil, ele publicando aquele livro dele, o Tupi na Geografia Nacional, né? Em 1901, ele se tornou o fundador da tupinologia, dos estudos tupinológicos.
ele então vai chamar atenção para o grande número de topônimos de origem Cariri. Há uma região do Nordeste, na região onde viveu o Padre Cícero, que é chamada de Cariri, a região do Cariri. E que nomes nós temos ali? Nomes como Bodó, Caicó, Moxotó, Quixadá, Quixeramobim. Esses nomes todos, então, são de origem Cariri. Agora, o que é que eles significam? Aí já é uma outra história, né? Que vai ser bem difícil de terminar, né? Essa história não vai terminar nunca, porque essa língua já é morta, já desapareceu. E então, nós temos praticamente se torna impossível traduzir ou então dar uma etimologia dessas palavras, né? E nós temos também ainda topônimos pelo Brasil de cuja origem nós não temos nenhuma certeza. Nomes que vão aparecer em diversas partes do país e são de diferentes línguas e que ficaram realmente presentes na geografia e nós não sabemos o que significam. Por exemplo, Caparaó, Chopotó, Matipó, certo? São nomes de etimologia realmente muito difícil. Nós não sabemos nem a língua das quais eles provêm. E seria quase impossível, então, dar um significado, dar uma etimologia deles. Muito bem, ficamos hoje por aqui e até a nossa próxima aula.